Olá, everybody, tudo bem? Vocês chegaram até aqui, meus muitos parabéns para aqueles que chegaram e perseveraram até aqui. Eu sei que não é uma jornada fácil, mas é uma jornada essencial para o seu casamento. O design do Criador, hoje nós vamos falar do design do Criador para abundar a fidelidade, a sua identidade e autenticidade. Você quer ter um lar abundante? E esse foi o design que o Criador desenhou para você, ter abundância. Tô vivendo escassez, Daniela, não tô vivendo aquela abundância que vocês estão pregando aí, que o Criador prometeu. Então, fica atento aqui, nós vamos falar para você como você vai ter essa abundância que o Criador planejou para você. A abundância de fidelidade, a sua identidade e autenticidade. O problema que nós resolvemos nessa aula é como você pode alinhar de forma financeira no seu casamento. O alinhamento financeiro, como construir o alinhamento financeiro dentro do lar. Cultura da abundância. O Jardim de Delícias é o que o Criador planejou para nós, é um lugar de delícias perpétuas. Por exemplo, você sabia disso? Em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, descreve a história da humanidade conforme o Criador planejou. E ali nós temos dentro do Jardim de Delícias 4 rios. Cada um desses rios, em hebraico, tem um significado de pioneirismo, de abundância, de riqueza e de rompimento. Um desses 4 rios, por exemplo, o texto bíblico diz, carrega no seu fundo ouro, bidélio e todo tipo de pedras preciosas. Quer dizer que os rios do jardim carregam no seu fundo riquezas. Adão e Eva tinha no rio do quintal da casa deles, quintal é uma expressão de Goiás, né? Então a abundância já está nos rios que o Criador põe dentro do seu jardim de delícias, que é o seu casamento ao modo original. O seu casamento, a maneira que Deus planejou. O que são esses rios de maneira prática para nós hoje? Todo casal, toda família tem ondas. Rios são iniciativas, energias, capacidades, vontades, paixões e propósitos nobres. Isso produz pedras preciosas, recursos e abundância. Nós, quando casamos, nós tínhamos rios. Eu era, por exemplo, palestrante quando a gente se casou e professor. Na época era professor de matemática e física, eu estudava engenharia civil. Eu dava aula de matemática e física e eu estudava teologia e eu palestrava. Era um rio, era uma fonte. Isso virou um palestrante internacional, um professor internacional e um escritor de livros. Junto com isso, veio convites, remunerações e bônus. A Dani tinha alguns rios. Ela é Dani Ribeiro, Rocha, rios, né? Rego Melo. Vários rios tem sobre a Dani. Meus rios, eu comecei, gente, novinha, tocando. Meus pais me matricularam numa escola de música muito famosa lá em Goiânia. Começaram toda a nossa família. Meu pai, minha mãe e eu e meu irmão. E aquilo me despertou. Eu não tinha lá um chamado. Nossa, a Dani sempre cantou. Né? As pessoas perguntam, nossa, você sempre tocou. Não, aquilo ali foi despertado. Esse rio foi despertado através da vida dos meus pais. Quando eles me matricularam lá bem novinha numa escola de música, eu fiz formação, fiz vários recitais, toquei em shopping, toquei em vários teatros, músicas clássicas, enfim. E foi algo que foi me despertando à medida que eu fui crescendo em maturidade. Eu comecei a entender para qual sentido eu estaria fazendo aquelas aulas, para qual sentido eu estava fluindo naqueles rios, que na verdade foram, né, meus pais me colocaram, mas depois eu fui por conta própria, entendendo por qual motivo eu estava ali. E depois, mais tarde, eu fui fazer aula de formação para ser professora. Então eu comecei a fazer aula para como dar aula para outras pessoas. Você também, amor, você começou a participar da salinha de escola dominical, isto é, ser uma professorinha de princípios, com quantos anos? Eu tinha os meus 9, 10 anos de idade. Depois disso surgiram palestras, seminários, imersões. Palestras, seminários, imersões na instituição que nós servíamos. Comecei a dar aulas, ensinar outras mulheres novas, mães, a como trabalhar com crianças, né? A como liderar crianças, como palestrar para crianças com visuais, enfim, também foi despertado. E esse é um outro rio que veio sobre a minha vida. Então, os rios estão aí no seu jardim. Você só precisa pegar e parar de querer fazer
o que vocês não são desenhados para fazer. Aí está a escassez. Quando você está querendo ser fiel com o que é do outro. E não sendo fiel com os rios que tem na sua casa. Então é olhar, nossa, o outro está falando algo, está fazendo algo, isso dá dinheiro, eu vou fazer também. Não, não. Isso é fidelidade a mamon, isso é coisa da Trevolândia. Não é família virtuosa e verdadeira, nem bela. Nós precisamos ser fiel ao que nós temos. E o que nós temos? Nós já tentamos ser fiel com o que é do outro. Deu tudo errado, foi horrível. A gente rapidamente saiu dessa ilusão de querer fazer o que o outro faz. Nós vamos ser fiel com o que nós somos, com o que nós temos. Os rios que estão no meu jardim, é aí que vai vir riqueza. Então você precisa seguir os rios do jardim, confiar que o Espírito traz dons para cada um de vocês, e esses dons vão trazer credibilidade, produtividade, e por último veio o dinheiro. O dinheiro veio por último, porque para onde o dinheiro vai? O dinheiro vai para onde tem credibilidade, onde tem autoridade, onde tem produtividade. Por que você pagou para fazer esse curso, essa mentoria, dentro dessa plataforma digital? Nós estamos aqui dentro da sua casa. Porque você viu, de alguma maneira, que a gente resolveria um problema que vocês estão enfrentando. Você percebeu credibilidade, você pesquisou um pouco a nossa história e você falou, gente, esse casal Profit pode entrar dentro da minha casa e me ensinar sobre o meu casamento. E eu vou pagar, inclusive, para essa metodologia, para esse material e para esse acesso. Nós chegamos até você, então, por causa de credibilidade e produtividade. Então você precisa desenvolver isso. E isso é possível quando você olhar para dentro do seu cônjuge, do seu casamento, da sua vida e ver quais são as capacidades que a gente tem. O que a gente pode transbordar. E o Criador não faz jardim nenhum que não tenha rios. Todo jardim, eu não gosto muito de usar a palavra prosperidade, ela ficou muito gasta por causa de falsos mestres que seduziram pessoas virtuosas a focarem mais nas coisas do que nas virtudes e nas pessoas. Então, a palavra prosperidade, apesar de ser uma palavra boa e bíblica, ficou destruída, especialmente em língua portuguesa no Brasil. Mas eu gosto da palavra abundância. A abundância é mais do que dinheiro, mas não é menos. A abundância é o que o Criador desenhou no Jardim de Delícias e o Salvador devolveu para você por direito de perdão, por direito de herança. E o que é a abundância? É luxuoso, com as carruagens de ouro, igual o Faraó, igual o Herodes e Cia? Não. Abundância é ter um pouco mais do que você precisa para realizar o seu propósito. Anota aí. Tem gente que fala assim, não, eu só quero ganhar o que for suficiente para mim. Isso parece humildade, mas na verdade isso é egoísmo. Eu, por exemplo, não quero, há muitos anos, desde jovem, eu não quero ganhar só o que é suficiente para mim. Eu quero ganhar, faturar, realizar o que é suficiente para mim e quem sabe ajudar 1.000, 2.000, 10.000 famílias. Então eu quero poder prover para mim e poder ajudar várias outras famílias entre os povos muçulmanos, entre os povos comunistas, famílias que estão sendo seduzidas e atacadas pelos autoritários. Então a abundância é uma atitude que eu quero ser produtivo, excelente. Eu quero multiplicar para poder servir, abençoar outros que não estão tendo essa oportunidade. Então isso é abundância. Nós queremos falar um pouco para vocês de maneira prática sobre como você trabalhar a abundância dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Nosso filho Samuel, com 14 anos, com a gente começou a aprender a tecnologia de posicionamento digital. Existem 3 profissões que ele reduziu na empresa dele, na Sunmaker Films. Existe a profissão do videomaker, é o que captura a imagem. Existe o filmmaker, que é o que captura e edita. Existe é o inverso, né? Ele tá me falando aqui. Na verdade, o videomaker é o que edita, o filmmaker é o que capta a mensagem, os vídeos. E existe o storymaker, que é o que captura e edita e posiciona com storytelling dentro dos stories de maneira profissional. A Sunmaker, a empresa Samuel, ela lançou tendência no mercado de stories profissional, no mercado digital no Brasil e na América Latina. Ele começou como videomaker, depois filmmaker e hoje ele trabalha também como storymaker e ele criou a Sunmaker Filmes, que acaba atuando nessas 3 profissões do mercado em uma só. Ele até dá aula hoje para alguns alunos jovens. Mas, quando ele começou a ganhar dinheiro, seus primeiros salários, seus primeiros contratos, ele já ligou para mim falando que estava indo lá para o shopping. Já foi para o shopping comprar tênis, comprar calça para ele, para os irmãos, para a mãe. Achei engraçado, divertido, mas eu peguei e falei, gente, eu preciso ajudar o meu filho como pai, eu preciso ensinar para ele a abundância.
Nossos pais às vezes não ensinaram essas coisas para nós de educação financeira básica. Nossa escola não ensinou isso por ignorância. Eu falei, gente, eu preciso ensinar isso pro meu filho, eu sou responsável por isso. Aí eu desenvolvi uma fórmula. Com base em aulas e livros que eu li sobre o assunto, eu desenvolvi uma fórmula que chama-se Repita. Repita é R3, como se o 3 fosse um E, menos PI igual a TA. Repita. Coloca aí. Eu sentei com o Samuel e falei, Samuel, primeira coisa, você está fechando seus primeiros contratos com um cliente muito bom que você pegou. Nunca dependa só desse cliente. Pense sempre em ter mais 2 ou 3 clientes. Rendas múltiplas. Isso é o R3. Rendas múltiplas. Sua casa precisa desenvolver renda múltipla. Aqui em casa nós temos 4 ou 5 rendas. 4 ou 5 fontes de rendas que entram como faturamento dessa casa. Renda múltipla. Isso aí, meu filho. Samuel, então não dependa só desse contrato. Pense sempre em ter mais de 1, 2, 3 clientes. Ok? Segunda coisa, depois que faturou, fechou o primeiro contrato, entrou lá 1.000, 10.000, 5.000 reais no contrato, a primeira coisa a fazer não é ir para o shopping transbordar, abundar, divertir. Não é a primeira. A primeira coisa a fazer é poupar investindo. Isso é PI. Poupar investindo. Eu vou pegar desse capital que entrou, vou separar uma quantidade que eu possa investir em meu próprio negócio, em rendas múltiplas que existem nos mercados. Warren Buffett dizia, quem poupa coloca o dinheiro para dormir, quem investe coloca o dinheiro para trabalhar. Os americanos e os britânicos, os povos mais abundantes da Terra, as famílias mais abundantes da Terra, eles não guardam dinheiro no banco. A maior parte das famílias abundantes da Terra guardam dinheiro investindo em ações ou rendas variáveis ou fundos imobiliários, por exemplo. Eles investem em renda variável, em ações, em ativos, que vão gerar emprego e tal. Então, em linhas gerais, mais de 70% das famílias abundantes da Terra não põem dinheiro na poupança, eles põem dinheiro em ações, em ativos. Investir é você aplicar o dinheiro em ativo e não passivo. Qual a diferença de ativo e passivo? De maneira prática, você compra coisas que não vão continuar rendendo para você, isso é passivo. Você compra coisas que vão aumentar o rendimento e as negociações para você, isso é ativo, entendeu? Então, o passeio no shopping, ele é passivo, mas ele pegar esse dinheiro e investir nos equipamentos dele de filmagem, e investir em um fundo de reservas de aplicações de tecnologia, como ele fez na época que a gente começou a ensinar, isso é ativo, aquele capital está rendendo para ele, guardando capital para ele para o futuro, ok? Aí o que sobrar, aí você transborda abundante. Então vamos lá, repita. Primeiro, você precisa ter uma cultura de renda múltipla. Nós temos a Casal Prova de Fogo, que é a escola que a Dani desenvolveu. Eu sou contratado dela para ser professor e desenvolver algumas áreas estratégicas, os meus dons, dentro da escola dela de mentoria de casal e família. É uma fonte de renda. Nós temos a fonte de renda nossa como escritor, palestrante, eu. Nós temos a fonte de renda do Samuel, que nós somos sócios da empresa dele de posicionamento digital, Samaker. E nós temos uma quarta fonte de renda que é investimento em rendas variáveis e tecnologia. O Davi e até o João Paulo trabalham um pouco nisso também. Então, basicamente, essas 4 fontes de renda. E ainda temos uma quinta fonte de renda que tem a ver com o nosso trabalho voluntário de investir e transformar famílias. E isso, há mais de 20 anos, sempre deu resultado, ainda que não foi voluntariamente pensando em ter resultado financeiro. Nunca investimos numa família para socorrê-la pensando em ganhar algo em troca, nunca. Sempre investimos pensando em amar, socorrer e ajudar porque amamos. Mas é interessante, a Bíblia diz que quando você ajuda o pobre, o necessitado, o aflito, você vai colher resultados remunerados pelo próprio Criador que vai gerar, favorecer você. Então, fonte de renda nós temos. Quando nós faturamos as coisas, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega o capital e aplica antes de transbordar de forma abundante. Você precisa aprender isso. Bom, vamos passar umas tarefinhas de maneira prática para você aqui nessa aula de hoje. E uma tarefa que eu quero passar para você é, desenhe aí na sua casa qual que é o seu R3, qual que é a renda múltipla da sua família. Escreve aí. Igual nós fizemos aqui. Se tem só um R1, só depende do salário de um contrato, de uma empresa que vocês e um dos cônjuges trabalha, você está preparando para a escassez. Nós precisamos avançar. Precisamos ter mais de uma fonte de renda. Segundo, uma vez que vocês ganharam o capital, o que vocês fazem? Já sai gastando? Ou vocês
separam primeiro o que vai investir. Investir na marca, no conteúdo, no posicionamento digital, investir no projeto, na aprendizagem, numa mentoria, no crescimento pessoal, familiar, para que vocês possam avançar. Investir. Depois transbordar abundante. Nós mandamos aí no seu livro uma tarefa de como construir a roda das finanças da família. Nessa tarefa, você vai fazer uma avaliação junto com o seu cônjuge sobre de 0 a 10 como vocês estão na questão do R3, renda múltipla. Como que vocês estão na questão do poupar investindo, investimento, de 0 a 10. Como que vocês estão na questão do abundar, da generosidade. Esse aqui é o core, o ponto central da abundância. A gente abunda para ser generoso. Nós temos uma cultura aqui em casa de dar mais do que 10% de tudo que a gente ganha. Todas as nossas mentorias e turmas de mentorias, desde o início, era cobrado, tem matrícula, tem inscrição, tem pagamento, isso é justo, é correto, porque tem uma metodologia, tem um material, tem um acompanhamento, tem um tempo, tem um preparo, mas nunca teve um casal que procurou o casal Prova de Fogo que não tenha sido ajudado por nós porque não tinha dinheiro. Nunca teve. Nós sempre ajudamos. E a verdade é que nunca ficamos sem colher. Ah, a gente não dá porque não tem. Não tem porque não dá. Esse é o princípio da virtude, da sabedoria. Eu quero desafiar você a fazer essa tarefa que está aí no seu livro, da roda da finança. A gente explica aí. Você vai avaliar o R3, o PI, o transbordo abundante, e você vai fazer um desenho em formato de pizza. Nesse desenho em formato de pizza, você vai colocar pintado a pizza que está bem avaliado, 10, você pinta tudo. A pizza que está pouco avaliado, você pinta só 5%. A que está meio avaliado, você pinta, então, 40%. Você vai ver. Você está vendo, então, como vai ficar a avaliação. E você faz o que com isso? Ataca a área que vocês estão mais fracos. Nós passamos por um momento bem difícil financeiro e nós sempre entendemos que não é o dinheiro que não é o dinheiro que é o nosso dono, não é o nosso rei. Não é mamon que governa a nossa vida, mas nós entendemos que o dinheiro ele veio para nos servir, servir a casa, entende? E eu me lembro que nós passamos por uma época muito difícil financeiramente, aquela quebradeira 2016, final de 2015 e 2016, a Dilma chegou lá e quebrou tudo, né? E, enfim, PT, ficamos muito apertados financeiramente. E, enfim, o pouco, eu lembro de várias cenas assim, ó, de o pouco que nós tínhamos, nós preocupávamos em abençoar outras famílias, saber se elas tinham na casa delas o que comer, o que vestir, a seus filhos, as suas crianças, o leite da criança, né, a comida ali dos adultos. E o que nós fazíamos? Se o dinheiro fosse tão importante para nós, né, que não era o caso, nós chamávamos essas famílias para nossa casa e nós repartíamos tudo que nós tínhamos com eles. Entende? Porque o dinheiro ele não é o meu dono, ele é o meu servo, entende? Então, você precisa aprender na sua casa que o dinheiro ele não precisa e não tem que ser o seu dono, ele precisa ser o seu servo, ele está lá para servir você e todos aqueles que você precisa servir. Então nós tínhamos lá regrado, tínhamos pouco naquela época, nós chamávamos outras famílias para nos abençoar. Aí talvez você está de fora, mas Dani, mas isso não é inconsequência da sua parte? Você tirar da sua mesa, você tirar da sua família o pouco que você tem, para poder dar para outros? Talvez você pode estar me fazendo essa pergunta aí agora. Eu quero te falar que o preço nunca é maior do que a graça. O preço nunca é maior do que a graça. Toda vez que nós dávamos o pouco que nós tínhamos, nós recebíamos 100 vezes mais do que a gente tinha dado. E era incrível, era na mesma semana. Meu pai, tô sentindo de mandar assim um dinheiro para vocês, minha filha, não sei como é que tá aí, tô mandando um presente para vocês. Tô mandando um presente assim, assim, assado. Entende? Porque isso tudo é questão do coração. Você entende aonde, que lugar tem o dinheiro na sua casa, que lugar tem o dinheiro na sua família, qual é o lugar dele, você precisa colocar ele no lugar dele. Então, o preço nunca é maior que a graça. Então, toda vez que você é generoso, toda vez que você é doador, e Deus vê isso e você faz com esse coração correto, você nunca deixará de ser abençoado, nunca deixará de ser abençoado, nunca deixará de ser transbordante, nunca deixará de abundar. E as finanças da sua família sempre vão sobejar. Generosidade no pouco vai ter no muito. Não se iluda com essa coisa. Não, quando eu tiver muito eu vou ajudar muito. Vai nada. Se você não é fiel no pouco, a sabedoria já dizia, não vai ser fiel no muito. Você não ajuda no pouco, como a Dani disse, quando você tiver no muito você não vai ajudar também. Então comece sendo generoso agora. Tenha uma visão, um propósito, uma postura consistente de generosidade.
e você vai colher sempre generosidade, porque a abundância não faz sentido nenhum se não for para ser generoso, se não for para ajudar a vida de outros que estão ao redor. Eu quero encerrar essa aula e esse módulo dizendo para você: bem-vindo ao movimento de lares que transformam o mundo de dentro para fora. Nós somos o Casal Prova de Fogo. Nós estamos numa missão, alcançar 1 milhão de lares. Já estamos acordados e estruturando o material em língua hispana. Nossos partners de língua hispana vão estar gravando as aulas, os cursos e as mentorias e as imersões para treinarmos casais à prova de fogo em espanhol, parejas prueba de fuego. E eles vão aprender, já estão aprendendo lá sobre a cama hot, que é uma cama santa, a mesa da presença diariamente, que alinha conexão coerente, contextualizado e confronto. Eles estão aprendendo que não há problema financeiro, que há problema de unidade e que é a aliança que renova o amor. Então nós ensinamos basicamente aqui para você 3 coisas: uma cama hot semanalmente, uma mesa da presença diariamente e uma aliança para sempre. Se vocês aprenderem simples quanto isso, eu quero te dizer, você vai ter uma cultura de honra dentro da sua casa. Nessa cultura de honra, você vai ver transformação de dentro para fora. E esse é um movimento de lares que transformam o mundo. Quando o seu lar se torna cama hot, que é a cama santa, mesa da presença com a Santa Ceia e uma aliança com princípios absolutos, o belo e o verdadeiro e o virtuoso vai habitar com você. E aí você vai vir junto comigo e a Dani. Um dia um casal de alunos nossos diz: nós precisamos escrever a esteira de produtos do Casal Prova de Fogo. A Dani e o JC tem tanto conteúdo. A gente tem uma mentoria personalizada para homens de honra e mães e virtuosas, que chama Acad Family Mentoring, e também até para jovens em empreendedorismo digital. Essa mentoria dura 5 meses, são vagas muito limitadas e bem personalizadas. A gente tem, depois do Casal Prova de Fogo, essas mentorias, e depois dessas mentorias para homens de honra e mulheres e mães virtuosas, o que vocês têm? Aí eu falei isso para o nosso partner, né, do digital. Falei, o high ticket nosso é o Home Church Lifestyle. Ele falou, o que seria esse Home Church Lifestyle? Quanto que custa para fazer esse treinamento com vocês? Foi o Home Church Lifestyle é quando você assume a missão de cuidar do Jesus Body, do Jesus Bride, que é o corpo de Cristo e a noiva de Deus. Quando você entende o que é a igreja, a pérola de grande valor, a noiva do Cordeiro, e você passa a amar a eclesia, a comunidade de comunidades, de famílias virtuosas, e investir nisso de maneira voluntária, com o amor de Deus, com a gratidão do amor de Deus. Casal Prova de Fogo que chegou até você, pode ter certeza, foi pelo amor de Deus que chegou. A graça de Deus transformou a gente e nos enviou até você. Mas agora você pode retribuir isso como? Nós damos uma mentoria, é uma escola, mas nós investimos em cura, restauração, libertação de famílias inteiras. Estruturamos comunidades cristãs nos 4 cantos do Brasil e fora do Brasil e fazemos isso há mais de 20 anos como paixão. Isso é um movimento de lares que transformam tudo de dentro para fora. É um movimento de home church. Quando você é um casal que aprende a ter a virtude, o belo e o verdadeiro no centro, você começa a querer transbordar. Para que ter essa prosperidade, essa abundância toda, se não for para viver uma vida como missionários e não como mercenários? Casal Prova de Fogo é um chamado para ser uma família missionária e não mercenária. O que é uma família missionária? É uma família que ama mais pessoas do que coisas. Eu quero chamar você hoje para fazer parte do movimento. Lares que transformam o mundo. A mudança de dentro para fora. Quero declarar, em nome de Jesus, que você vai, sim, cultivar cama, mesa e aliança. Da maneira sábia. E isso pode mudar a sua casa e passar a mudar a vida de outros. Everybody, também queria dizer para você, como as minhas considerações finais, como o JC acabou de fazer a dele, se você de fato foi marcado por essas aulas, se fez alguma diferença na sua vida, com certeza se você está aqui é porque realmente fez alguma diferença na sua vida. Se o seu casamento foi transformado, eu quero te dizer, se você conhece uma família
que precisa ouvir o que você ouviu, que precisa ser transformado como você foi, que precisa beber dessas fontes que você bebeu, que precisa dessa restauração que você recebeu. Se você conhece algum tipo de família, se é algum parente seu, se é algum amigo que você ama, que você deseja presentear, que hoje você pode dar um presente, abençoar essas famílias, eu queria que você entrasse em contato com ele, com essa família hoje, e falar, olha, você precisa experimentar essa transformação, viver essa experiência que eu vivi. Se esse é seu caso, se você viveu essa experiência e foi transformadora para você, contacte essas pessoas que você precisa, que você ama, que você quer cuidar, que você quer ver bem. Fala para elas sobre aquilo que você viveu, fala para ela dessas águas que você bebeu e dessa experiência que você foi marcado, essa experiência extraordinária que você recebeu na sua casa. Vem desfrutar do amor de Deus, Você e sua casa, vida melhor Ele quer te dar, para abençoar seu lar. Paz e alegria Ele quer trazer para você. Lembrei dessa canção, marcou muito nós dois no início do casamento. Então, Casal Prova de Fogo, lares que transformam o mundo.